Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos falar de pincéis. Bom pessoal, antes de mais nada, dá o seu like, compartilha e não se esquece de se inscrever, gente. É de graça, não custa nada e me ajuda muito. Bom meninas, a minha irmã, ela não entende muito de maquiagem e ela reclamou que ela assiste os meus vídeos e que ela não consegue entender direito o que eu falo, o que eu faço, como que é pra usar cada pincel. E aí eu perguntei pra ela, toda vez que ela fala pra mim, mas eu não consigo fazer aquele esfumado, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu falo, mas qual pincel você usou? Eu falo, sei lá, um lá, que eu tenho lá. Aí fica meio difícil, né? Então o que eu fiz? Eu comprei um conjunto de pincel, dia 5 de fevereiro foi aniversário da minha irmã. E aí eu comprei um conjuntinho de pincel da Macrylan pra ela, super legal. E aí eu aproveitei e falei, vou fazer esse vídeo especialmente pra ela. Então esse vídeo é especial pra vocês, cis. E aí eu vou mostrar pra vocês o conjuntinho que eu comprei, a loja que eu comprei, quais são os pincéis que eu uso. Os que eu mais uso, né? E como que eu uso eles. Eu não vou falar de todos os pincéis que existem no mundo, porque são muitos pincéis, tem pincéis que eu nem conheço. Mas eu fiz aqui uma pequena seleção dos pincéis que eu mais uso. Vou pegar o conjuntinho dela, que é um conjuntinho de 18 pincéis. Eu achei um conjuntinho bem completo, bem legal. E aí eu vou mostrando o que tem no conjuntinho dela, como que usa esse pincel e o que eu uso na vida profissional, ok? Eu gosto sempre de compartilhar com vocês coisas boas. E eu fiz uma compra, na verdade assim, eu fazia um curso de maquiagem e uma colega de curso, a Brenda Bebê, linda, ela falou pra mim dessa lojinha que chama J-Pan. E é uma lojinha muito legal e eu achei as coisinhas lá muito baratas. O frete também não foi caro e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E na verdade assim, ó, esse vídeo não tem nenhuma promoção paga, não tô ganhando nada pra falar bem deles. É que aconteceu uma coisa assim, eu nunca tinha comprado naquele sistema de depósito bancário. E foi a primeira vez que eu comprei assim. E foi bem tranquilo, assim, eu tava com um pouco de medo, porque como eu nunca comprei com essa questão de depósito, fiquei com medo de tomar um calote. Só que não foi isso que aconteceu, a primeira vez que eu comprei não deu certo, aí depois da segunda vez que eu comprei, um dos meus dados estavam errados. A J-Pan me ligou, gente, eu achei isso muito legal, super interessante. Eu fico muito animada com esse tipo de coisas, porque não é sempre que a gente é bem tratada, né? Então a moça ligou pra mim pra conferir o meu pedido, pra confirmar a minha documentação, e eu já tinha mandado o depósito pra ela. Então assim, eles já tinham recebido o dinheiro lá, então eles não precisavam fazer isso, e eu achei que foi muito delicado e muito bacana da parte deles. Pessoal, só falar uma coisa sobre a J-Pan. Depois que eu paguei, eu peguei os dados deles e transferi o dinheiro para eles, tirei uma foto e enviei no e-mail deles. Depois que eu paguei, levou só 2 dias para chegar as coisas aqui em casa. Aquilo que eu falei para vocês, moro no interior de São Paulo, é próximo, não sei. Eu sei que eu fiquei surpresa com a velocidade que veio as coisas. Que nem a Florenza também, né? Em 2 dias já tava aqui as minhas coisas. Enfim, eu precisava falar isso para vocês. E falar pra vocês que o frete ficou R$ 9,40, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, ok? Então vamos lá para o que eu comprei. Veio nessa caixinha aqui assim, ó. Veio tudo muito bem embaladinho, tudo bonitinho. E a J-Pan já ganhou lugar no meu coração, gente, super recomendo. Entrem lá no site deles, é J-Pan, P-A-N. Eu achei muito legal, assim, e eles são super atenciosos. Eu vou começar pelas outras coisas que eu comprei, que a gente não vai falar sobre isso. Eu comprei essa esponjinha aqui, ó, de fita, que é uma coisa que eu uso muito como maquiadora. Ela é toda de oncinha, eu gostei principalmente por ela ser dessa cor marronzinha, olha o tamanho dela. E ela tem essa fitinha aqui, porque quando eu vou maquiar eu uso muito dessa esponjinha. E eu gosto que não seja assim, porque aquela minha é cor de rosa clarinha, então qualquer coisinha ela suja e mancha. E ela é linda, ó, ela não é pequena. E ela custou, gente, R$ 2,40.
gente, fiquem chocados, R$2,40. Eu comprei também essa sombra da Max Love, que eu adoro. Eu já tenho duas cores da Max Love. E essa é um pigmento, chama-se sombra iluminadora. Mas ele é um pigmento. Eu tô amando essas sombras, tô achando elas realmente demais. Essa daqui é Naked 5. Eu tenho uma que acho que é baunilha e uma outra que é um rosé gold. Eu amo, gente, super recomendo. Se vocês estão procurando uma sombra baratinha, a Max Love faz essas sombras maravilhosas e elas são lindíssimas. Essa sombra aqui eu paguei R$8,20. E aí, eu também comprei lá esses dois pós da Mahave. Eu já tenho um pó, esse aqui é o pó translúcido da Mahave. Eu já tenho um desse, tá acabando porque eu amo de paixão. Esse contorno que eu fiz hoje é com esse pó translúcido da Mahave. Ele tem um fundo cinza e ele fica lindo. Não é pra todas as pessoas, algumas pessoas não ficam muito boas com esse tom mais acinzentado. Mas eu gosto bastante de fazer o contorno com esse pó, tô amando. Pra mim ele fica lindíssimo e eu super recomendo. Gente, e eu paguei só R$5,90. Aqui em Itatiba, eu compro esse pó no chinês, numa lojinha que tem vários artigos. Esse pó aqui custa R$18. E lá eu paguei só R$5,90. Então super vale a pena. Na verdade assim, ó, eu não ia comprar nada, mas como eu ia comprar um presente pra minha irmã, eu aproveitei pra comprar essas coisinhas pra mim. E aí eu comprei também o bronzan da Mahave. Esse aqui é o 02 Bronze Fosco, porque ele é um pouquinho mais quente. Eu não sei se aqui vai dar pra ver, ó. Ele é um pouquinho, esse aqui é um pouquinho mais quente do que esse. Então, para algumas peles, esse aqui fica mais bonito. Então, eu vou testar pra ver se ele vai ficar bom também, tá? Então, eu comprei porque eu paguei só R$5,90. Eu achei o preço muito bom. Falei, não, vou comprar também. E, além disso, eu comprei também uns cílios de pena maravilhoso, bafônico. Só que esse eu só vou mostrar depois porque eu vou fazer uma maquiagem de carnaval. Então, aguardem, queridinhos. E aí, o kit que eu comprei pra minha irmã. Gente, olha que coisa mais linda esse kit da Macrylan. Esse kit é um kit que vem 18 pincéis. Aqui atrás tem a relação de todos os pincéis que vem. E aí eu vou abrir pra vocês verem. Ele vem nessa bolsinha lindíssima. E olha, que coisa mais linda, gente. Peraí que tá ao contrário. Olha que coisa mais linda esse conjunto. Eu achei assim, ó, uma fofurinha. Além dele vir com... Ele vem com os plastiquinhos, com umas redinhas, todo protegido. Eu achei assim... Ai, muito lindo, gente. Eu tinha um pouco de preconceito com kit de pincel, eu confesso pra vocês. Os kits de pincéis vinham assim, sabe, 2, 3 pincéis legais e o resto vinha tudo pincel ruim, pincel que a gente não usava direito e tal. Mas agora, isso mudou bastante e é até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo mostrando esse kit aqui. Porque, gente, não é mais assim. Todos os pincéis são ótimos, super usáveis. Eu acho que daqui, o que eu não usaria, talvez seja um ou outro. Mas até talvez porque eu não saiba usar, de repente, não sei. Então eu vou mostrar pra você os pincéis e vou falar um pouquinho deles um a um. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar, se esse vídeo vai ficar comprido. Eu sinto muito pra vocês que não gostam de vídeo comprido, só que esse tipo de coisa não dá pra fazer num vídeo de 15 minutos. Então, gente, pega uma louça pra lavar, alguma coisa pra fazer e aí vamos assistindo, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante esse vídeo aqui. Aqui ele começa o seguinte, ó, pincel para pó facial. E aí é esse pincel aqui, ó, é o pincel 01 e ele é um pincel bem fofinho, ó. E ele é um pincel que é muito útil mesmo. Gente, pincel para pó, acho que não tem segredo, né? Todo mundo sabe como usa um pincel para pó. É um pincel que a gente usa normalmente, eu tenho usado muito para usar pó translúcido, né? Mas eu não sei se vocês usam também. Eu tenho 2 pincéis, eles são pincéis assim, ó. Esse aqui é um pouquinho menor, tá?
geralmente eles são mais gordão, assim. Esse do kit, ele é um pouquinho menor, mas também dá pra usar, um pincel bom, não é um pincel ruim, não. Geralmente eu uso pra finalizar, pra passar pó translúcido, enfim, é um pincel pra pó. Simples assim, é um pincel pra pó. Não tem muito segredo. Aí aqui, número 2, ele diz que é um pincel chanfrado para blush. É igualzinho o meu, tem um pincel desse aqui. O meu eu acho que é até mais magrinho, ó. O meu não é do kit, o meu é o pincel daquela linha W branca, que é o pincel profissional. Esse aqui eu tô achando que tá um pouquinho mais fofinho do que o meu é um pouquinho mais magrinho. Mas é um pincelzinho pra gente fazer esse tipo de contorno aqui, ó. Eu adoro. Eu faço, né, o contorno do rosto todo. E é um pincel pra passar blush também, né? O blush eu costumo passar, né, um pouquinho acima dessa linha desse contorno. Então esse pincel, ele tem essas funções. Tanto pra blush quanto pra contorno. Bom... Tá, então vamos falar desse aqui. Esse aqui é o pincel 13 e ele está dizendo que esse pincel aqui é um pincel Duo Fiber. Use para aplicar base, blush, creme ou iluminador. Então, ele é um Duo Fiber, mas ele é bem fininho, ó. O que eu tenho aqui é mais grossinho. Ele é um pouco maior e realmente eu gosto de usar ele para aplicar pó, coisas assim. A gente só aplica base com esse Duo Fiber quando você quer que a base fique bem levinha no rosto, tá? Então, eu normalmente utilizo pra isso. Aí aqui a gente tem o pincel 14. O pincel 14 tá escrito pincel kabuki reto. E tá dizendo que esse aqui é utilizado pra base BB Cream. Como ele é pequenininho, dá pra você aplicar até o primer com ele. Tá focando? Tá, né? Eu tenho um aqui que ele é um pouquinho, ele é meio chanfradinho, tá vendo? Mas eu gosto bastante, assim, sabe? Quando eu vou usar uma camuflagem, às vezes pra espalhar melhor, às vezes mesmo pra corretivo aqui nessa área, gente, olha como ele é perfeito pra isso. Então eu uso esse pincel para várias coisas, mas eu acho que ele pode ser legal também pra aplicar base, né? Porque ele não é muito grande, né? E ele vai conseguir dar essa espalhabilidade maior. Para trabalho eu prefiro um pouquinho maior. Olha o meu tamanho comparado com esse. Porque a gente tá com pressa, né? A gente não pode ficar demorando muito pra maquiar. Mas eu acho que pro dia a dia é excelente, esse pincel tá ótimo. Agora nós temos o pincel 03. Aqui, ó, diz que esse pincel 03 é um pincel para base. Realmente, esse pincel linguona de gato aqui, ele é muito bom pra você aplicar a base e aí depois você vir polindo com aquele outro kabuki ou com a esponjinha com outra coisa. Esse pincel aqui também, gente, dá pra usar pra fazer corretivo aqui abaixo, ó, pra você dar uma limpada. Sabe quando a gente faz essa parte de baixo e você quer vir limpar? Olha como ele é perfeito pra isso. Eu ultimamente tenho usado língua de gato pra outras coisas, tá? E eu tenho achado bem legal ele pra isso. E na maquiagem artística também, eu acho que principalmente na maquiagem artística a gente usa muito língua de gato. Eu uso mais o língua de gato pra maquiagem artística do que pra maquiagem social. E aí vamos para o próximo. Agora a gente tem o 15. O 15 é um pincel para corretivo. Ele é aquele pincel que ele é tipo um linguinha de gato, ó, pequenininho, que é para corretivo. Esse daqui é perfeito para você usar exatamente para isso, para passar corretivo nessa área de olheira, aqui ó, abaixo da sobrancelha ou acima, né? Eu não curto fazer muito em cima, mas tem pessoas que gostam de fazer bem esse delineado assim, ó, acima e abaixo, e passar o corretivo aqui nessa área de olheira, ou até aqui assim, sabe? Às vezes dá uma puxadinha. Essa área é uma área que a gente sua muito na hora de fazer maquiagem, eu sempre acabo caprichando bastante aqui. Então esse pincel linguinha de gato é pra isso. Eu tenho também esse pincel aqui para uso profissional, é um dos que eu mais uso. Inclusive, eu gosto de usar ele também, principalmente para passar sombra branca aqui assim, ó. Sabe aquela sombra iluminadinha bem aqui, ó? Ele fica muito bonito para usar assim.
Aí tem o pincel 04, que é o pincel chanfrado para sombra. Esse aqui é um pincel de aplicar sombra, gente. Ele é um pincel chanfradinho, que ajuda bastante, né? Porque fica bem o tamanho do olho. E não tem muito o que falar, gente. Pincel chanfrado também tenho, uso bastante profissionalmente. Esse aqui é o pincel 06, que é o pincel para sombra. Ele é tipo um linguinha de gato, gente. Eu não tô achando muita diferença desse pra esse. É a mesma coisa, tá vendo? Enfim. O pincel que eu uso para aplicar sombra é esse aqui, ó. Eu uso esse pincel que é o M906. Tá vendo que ele é um pouquinho mais gordinho, ó? Que eu gosto de aplicar sombra com ele. Mas tem também, por exemplo, principalmente quando a gente vai fazer maquiagem de olho preto, você usa esse aqui, ó. Que ele é mais curtinho. Mas, gente, esse aqui nem tem numeração. Pincel para aplicar sombra pode ser qualquer um mesmo, não precisa ter um exato. Esse aqui é o pincel 16, que é pincel para sombra também. Esse aqui é um pincelzinho que ele é reto em cima, tá vendo? Eu tenho bastante desse pincel reto, mas eu uso ele para passar sombra aqui embaixo, ó. Tá vendo essa regiãozinha que a gente faz esse contorno do olho aqui? Eu gosto muito de usar esse retinho aqui, fica muito bonito quando a gente faz com esse aqui reto. Tá aqui também na minha seleção, ó, dos que eu mais uso. O meu é o A15, ó, que é um pincel retinho pra gente fazer esses detalhezinhos aqui, fica bem bonito. Eu nem sei aonde tá, mãe, só perdi a minha organização aqui. Aqui, ó, achei o meu. O que eu uso pra passar sombra aqui em cima, ó, pra passar corretivo aqui, é esse daqui, que é o... Nossa, tá sumindo. É o B196. Eu mostro muito ele pra vocês, porque eu uso muito esse pincel. É um pincel, é que na verdade assim, ó, separei pincel de sobrancelha, ele tá aqui porque ele é da hora da sobrancelha. Mas enfim, vamos voltar aqui. Esse aqui é o pincel 05. E aqui tá dizendo que é um pincel para côncavo e esfumado. E é mesmo, ó. É um pincelzinho para côncavo e esfumado. É o pincel que eu uso muito. É um dos pincéis que eu mais uso. Eu comecei com um só. Por muito tempo eu tive apenas um pincel para côncavo. Hoje eu separei uma pequena seleção para vocês de pincel para côncavo, para mostrar para vocês. Todos esses são pincéis para côncavo, tá? Ó, eu comecei com esse aqui, foi meu primeiro pincel. É um pincel da Marquette, nem tem numeração. Ele é muito bom para esfumar. Depois eu comprei esse aqui da Macrylan. Eu tenho, na verdade, eu tenho dois desse, porque eu uso bastante. É o M905. Aí eu senti a falta de, pra fazer esse cantinho aqui, um pincel menor. Aí eu, assistindo o vídeo e tal, eu comprei esse daqui, esse aqui da Ruby Rose, é o E36. Não vai, né? Ficou. Ele é um pincelzinho para fazer detalhezinhos aqui, ó, bem no cantinho. E aí eu tenho esses outros dois aqui, ó, que é, um é da Macrylan, o A10, e esse outro é o número 15 da Vult, que é para esfumar mesmo, assim, já mais pra cima, sabe? Pra suavizar bem a sombra. Eu gosto muito desses pincéis, assim, eu chamo de pincel de acabamento, na verdade, né? Você tendo esse daqui, você se vira. Esse daqui é mais pra depois, quando você já tá maquiando melhor, tal, que é pincel mesmo de acabamento. Bom, então, continuando. O número 07, ele diz que é um pincel para sombra, também é um linguinha de gato, ou seja, nesse kit tem, esse aqui é o terceiro linguinha de gato que tem, só que ele é um bem pequenininho, que eu tenho, que eu também tenho, o meu também é da linha W, nossa, só que apagou. Peraí que eu acho que eu tenho o preto dele. Vamos ver se o preto tá com ainda a numeração dele. Eu tenho o preto e tenho o branco.
O branco da linha W, que é a linha profissional, e o preto dessa linha Black. É o 105. Pode ver que é o mesmo pincelzinho, tá vendo? Aqui ele diz que é um pincel para sombra. Eu uso muito esse pincelzinho aqui para corretivo e às vezes para sombra também. Quando é para passar sombra com glitter, as coisas, eu gosto de usar esse pincel também. Aí aqui nós temos o pincel 08, que ele diz que é um pincel chanfrado para delinear. Eu tenho um pincelzinho pequenininho desse aqui, que é o 104, que ele é, ó, pode ver que ele é igual, só que ele é pretinho. Que eu gosto de usar ele para fazer sobrancelha, porque ele é bem preciso. E na verdade, assim, ó, para fazer sobrancelha ele é muito bom. E para fazer delineado de gatinho também dá para fazer com ele. Eu tenho um vídeo fazendo com ele. Não é o melhor da vida, mas eu acho que é uma questão de prática também. Agora vamos para o pincel 17. Aqui está dizendo que o pincel 17 é o pincel de precisão, utilizado para aplicar sombra em locais mais difícil acesso, criar ponto de luz, criar detalhes em pálpebra. Realmente esse pincelzinho aqui, ó, para fazer uma pálpebra luz, que é aquela sombra que você passa aqui no meio, ela é bem legal porque ele é uma pontinha bem pequenininha. Eu tenho um muito parecido com esse, ele é um pouco menor, ó. Que eu gosto muito de usar para fazer delineador. Então eu acho que de repente esse pincelzinho aqui vai ser muito útil para delineador. Aí aqui temos o 11, pincel para batom. É um pincelzinho de batom mesmo. Pincel 09. É o pincel leque, muito utilizado para retirar maquiagem e aplicar iluminador. Eu ultimamente uso o pincel leque só para iluminador. Além de... O iluminador é aquele que vem aqui assim, gente. Você passa aqui, ó, dá pra ver minha bochecha, tá bem iluminada hoje, né? A gente usa o pincel, o iluminador. Eu tenho assim, ó, pra usar iluminador, eu uso esses 3 tipos de pincéis aqui, ó. O leque, que é igual esse. Esse aqui que é um pouquinho mais gordinho. E esse outro aqui, ó. Esse aqui é o M122. Aí esse outro aqui é o A29. Esse aqui é de um kit de sereinha que eu veio. Como que a gente aplica iluminador? Iluminador a gente aplica assim, ó, nessa parte. Eu gosto de aplicar aqui nessa bochechinha assim, ó. Que eu acho o seguinte, normalmente a gente aplica nessa área aqui, nesse Czinho aqui do rosto, né? Só que acontece, quando a gente aplica nesse Czinho do rosto, você tá com o cabelo solto, o cabelo cobre essa parte aqui. Ó, vocês gostaram dessa jogada, né? Então o cabelo acaba cobrindo essa parte aqui, ó, que nem aqui, o meu cabelo tá meio caindo por cima. Então ele acaba cobrindo essa área de iluminação. Por isso que eu comecei a trazer o iluminador mais pra cá, pra bochecha mesmo, sabe? E aí as áreas que a gente usa iluminador, a gente usa aqui nesse Czinho, né? Eu trago aqui pra bochecha, aqui em cima do arco do cupido, aqui no queixinho, no narizinho e aqui assim, ó, na testinha. Tem gente que não gosta, que acha que fica parecendo que comeu frango frito, enfim. Cada um usa o iluminador aonde quiser. Essas são as áreas que eu uso e esses são os 3 pincéis que eu uso para iluminador. Aí tem esse pincel aqui que é o pincel 10, que é um pincel esponja para sombra. Esse pincel é um pincel que eu acho desnecessário. Eu trocaria por um, sei lá, um outro pincel qualquer. Nem que fosse mais um para aplicar sombra, porque eu acho que é um pincel que estraga muito rápido. Essa esponjinha, ela pega a bactéria, rapidinho ela desfaz. E aí você perde um pincel inteiro. Então eu acho que a Macrylan poderia pôr um outro pincel que não fosse esse no kit. Mas, né, tudo bem, tudo passa.
Aí tem esse outro pincel aqui, que é o pincel 18, que é um pincel escova. Na verdade, eu tenho esse pincel assim, ó. Ele desse lado ele é esse chanfradinho aqui e do outro ele é esse escovinha. Eu uso muito esse pincel. Eu faço a sobrancelha, eu passo sombra com ele e depois eu venho escovando e esfumando. Essa escovinha aqui eu uso muito, gente. A minha sobrancelha ela é comprida, mas ela é pouquinha, ela é rala. Então o que acontece? Se eu corto ela, eu fico sem sobrancelha, então eu tenho que pentear ela assim, ó. Então é um pincel muito útil pra mim, eu adoro esse pincel aqui, esse tipo de pincel com escovinha. E aí temos o último pincel do kit, que é o pincel 12, que é o pincel pente escova, que é um pincelzinho pra sobrancelha também, né? Que você penteia e escova desse lado aqui. Eu não curto muito essa escovinha aqui, não. Eu não sei se vocês curtem. Esse pentinho até eu acho legal, mas essa escovinha aqui eu não curto muito. Mas é um pincel legal também. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Será que ficou confuso? Enfim, vamos ver o que minha irmã disse, se ela entendeu alguma coisa, se a partir desse momento ela vai conseguir usar esses pincéis. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo mais elaborado, mostrando como eu uso os pincéis, eu posso estar fazendo também. De repente é uma ideia de fazer, explicando mesmo na prática como que funciona esses pincéis, como eu uso os pincéis. Mas eu fiz o meu melhor, eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei me explicar da melhor forma possível. Então é isso aí, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Um beijo!